galera, tudo bom? Com imenso prazer que eu venho dar as boas-vindas ao meu canal aqui no YouTube. Eu já tenho vontade de fazer conteúdos mais densos, mais longos. E aí, já tinha essa vontade fazia um tempo e finalmente chegou o dia. Conseguimos dar início ao nosso conteúdo aqui pelo YouTube. E aqui no nosso canal, a gente vai discutir algumas coisas como marketing, vendas e principalmente a área que eu mais gosto dentro disso tudo, que é a parte do atendimento, que é aquela parte de conversar com o cliente, de atender, mesmo sendo aquele cliente mais exigente e tudo, que é a parte que a gente escuta as histórias, principalmente as histórias, eu sou apaixonado por histórias, e é onde a gente consegue agregar muita coisa, né? A gente consegue conquistar aprendizados dentro das histórias com os clientes, com as pessoas que a gente atende, que vamos levar para a vida, certo? E para começar, o primeiro conteúdo aqui do primeiro vídeo, a gente vem falar principalmente dessa parte do atendimento, mas o atendimento para as plataformas digitais, principalmente as redes sociais, seja o WhatsApp, seja o Instagram, o que for, essa parte do atendimento, que hoje muitas empresas, muitos empresários, negócios sofrem demais com isso aí, porque eles não pensam no detalhe desse atendimento. Muitas vezes só querem vender e não descem no detalhe de como fazer esse atendimento bem feito nas empresas, né? Então, beleza. Então, vamos entender melhor. Com certeza, você já está careca de saber que as redes sociais servem para quê? Para que as pessoas interajam entre si. Então, elas conversem, elas troquem mensagens, elas comentem lá, curtam e tudo. Mas o principal, a parte principal que está mais conectada, onde a gente se conecta mais, é a conversa, né? É o direct, é aquela mensagem no privado, é o que for que está nessa conexão um a um, seja das pessoas, as pessoas conectando uma com a outra, ou até de um negócio, uma empresa com seu cliente, com alguma pessoa que ele está se conectando, certo? Então, é nesse momento aí que é muito importante a conversa, essa troca de mensagens, é muito importante. E hoje a gente vê que as empresas não estão sabendo aproveitar ao máximo isso aí e acabam não dando a importância devida para o seu cliente, que é o que demonstram, né, no caso. Como é importante um bom atendimento. Eu, uma vez, estava para fazer aniversário de casamento, né? Então a gente vai fazer aniversário de casamento, o que é que a gente precisa? A gente vai e foi sair para jantar. Então eu pensei, eu vou agendar um restaurante legal, tá, para levar minha esposa. E o que é que eu fui fazer? Fui procurar, lembrei de um restaurante que há muito tempo a gente não ia, mas que era um restaurante bem legal. E tal, fui falar com eles no WhatsApp. Eu, como todo homem, um corajoso, né? Porque esse era um restaurante que já fazia tempo que a gente não ia, então a gente não sabia como é que estava, se ainda mantinha o mesmo padrão, se ainda era bom e tudo. Mas vamos lá, seguindo a história. Então eu fui lá, falei no WhatsApp com eles. O que me surpreendeu, primeiro já me surpreendeu, a resposta deles foi muito rápida, porque geralmente um restaurante ele é mais rápido para atender no WhatsApp quando ele tem um delivery pelo WhatsApp, né? E ele não tinha, o delivery deles é pelo aplicativo mesmo, então o atendimento deles foi rápido. Então a pessoa já foi lá, eu fui dizendo que precisava de uma reserva, assim, assado. E na conversa já estava tudo dando certo, foi quando eu citei que era um aniversário de casamento nosso. Então, no aniversário de casamento, disse que a gente ia comemorar. Então, na mesma hora, o atendente foi, parabenizou a gente pela escolha e de cara deu já a sobremesa. Disse que a sobremesa era por conta da casa, já que a gente estava indo comemorar essa data lá. Então, até aí estava tudo excelente, ó. Já estava sendo bem surpreendido. A gente foi muito bem atendido, tudo deu conforme a gente imaginou, até surpreendeu a gente lá no estabelecimento também. Por exemplo, eu tinha pedido uma mesa externa e o atendente me sugeriu, olha, tá para eminência que vai chover, tem na previsão do tempo que vai chover, porque você não pega uma externa coberta, uma mesa que seja na externa coberta, na área externa, ou na área interna mesmo. Então, tiveram esse cuidado também com a gente lá na hora e deu tudo certo, tudo perfeito. Então, você vê, o atendimento começou a dar certo desde lá do atendimento do WhatsApp. Ele poderia ter sido já queimado, digamos assim, desde o início. Ele podia ter já errado naquela hora que eu fui lá marcar, ter sido um atendimento ruim, então eu já ia chegar um pouco
para trás, né, com o estabelecimento, até porque fazia tempo que a gente tinha ido lá, então eu não tinha um padrão tão recente estabelecido da minha cabeça sobre lá, mas ele foi dando certo. Então foram etapas que foram dando certo ao longo dessa minha jornada de compra. Então, nisso aí a gente tem um excelente exemplo que você pode ver. E para melhorar ainda, a gente voltou a frequentar esse restaurante. Então a gente frequentemente vai lá, reserva ou não reserva, mas é sempre bem atendida, a comida é excelente. Então a gente pode ver como é que um atendimento bom, do começo ao fim, o que é que ele gera? Mais vendas, né? Muitas vezes a pessoa foca tanto na venda e esquece da parte do atendimento, mas que ela gera mais vendas. E aí, com o exemplo que eu dei, o que é que a gente pode ter de ensinamentos, né? O básico, o que é que a gente pode ter de ensinamento? Tem a galera que ainda ignora isso aí, e principalmente nas redes sociais, realmente eles fazem questão de não utilizar, que é a cordialidade. Cara, mesmo você sendo uma pessoa física, ou o que for, mas empresa, as pessoas têm que entender que cordialidade é obrigação. Você ser cordial com as pessoas, você dar bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, por favor. Isso é básico, isso não é diferencial de empresa, não. Às vezes as empresas usam que a cordialidade delas é um diferencial, isso aí é para ser básico. Só que como tem tanta empresa que não faz isso, acaba se tornando um diferencial. Então, esse é o primeiro ponto que a gente vê que eu fui atendido cordialmente do início ao fim, no meu exemplo, da minha história. E isso aí tem que se aplicar a todo mundo, a todo custo. Eu não era nem para estar precisando falar isso aqui, mas infelizmente a gente precisa falar, que é a cordialidade. E o segundo ponto é a personalização. Um ponto muito importante da gente não mecanizar as coisas, você saber personalizar, saber falar com o cliente, observar a necessidade desse cliente, para que a gente não fique fingindo que está atendendo ele, mas jogando coisas aleatórias. O cara pediu um negócio azul e eu digo, mas eu tenho um amarelo. Pô, azul é azul. Se fosse pelo menos perto do azul, mas o cara oferece alguma coisa nada a ver, só pela venda, só para dizer que está atendendo, que está interagindo. Então, esses são os dois pontos que são essenciais, que a gente tem que levar em consideração na hora do atendimento, que foram pontos que na minha história, por exemplo, aconteceram perfeitamente. Eles não me ofereceram nada fora da realidade. Foram cordiais do início ao fim. Então, são dois pontos básicos que tem que acontecer. Ponto. E o que é que acontece geralmente? Vamos pegar o outro ponto, o outro lado da moeda. O que é que são os erros que normalmente acontecem nesse tipo de abordagem? Então, você deve estar pensando aí, mas aí é um ponto da cordialidade, da rapidez que eu falei na minha história, que foi rápido para a pessoa me responder. Isso aí é facilmente resolvido com os chatbots, com os robozinhos que a gente tem hoje em dia de atendimento. E claro, é super válido isso aí. Só que para pensar. Se você parar para pensar, 80% ou até mais, eu estou chutando de cabeça, das empresas, elas não têm um atendimento que seja totalmente resolvido por um chatbot. Por exemplo, se for uma empresa de um cartão de crédito, de telefone, de internet, geralmente o que a gente está precisando ele consegue trazer. É a data de vencimento da fatura, uma informação rápida que o chatbot vai trazer. Mas se você parar para pensar, se você tem uma loja de roupas, você tem um supermercado, ou qualquer uma loja que tenha mais do que 100 produtos no seu mix de estoque, então automaticamente você vai ter um leque muito grande que você vai precisar automatizar para poder trazer essa informação correta. E na grande maioria são pequenas empresas que têm mais de 100 produtos e não conseguem automatizar esse ponto. Mas, por exemplo, se eu for num WhatsApp ou no atendimento de um supermercado, que não seja um e-commerce, uma loja de roupa, e eu peço uma peça, né, de roupa lá. Então o chatbot ele não vai conseguir me trazer essa opção, tem que ter uma humanização aí para a gente conseguir ter esse atendimento efetivo, né? Então, qual é o ponto que eu quero chegar? O chatbot, os robôs, eles têm um ponto super positivo, mas ele vai chegar no caminho que tem que ter uma intervenção humana, vai ter que ter um ser humano lá que vai ter que falar com a pessoa, o cliente do outro lado, e resolver o problema dele, entender as dores dele, entender o que é que ele está precisando, né? E aí, o que é que a gente vai ver? Além disso, a gente tem a questão da automação que ela não resolve, são críticas e reclamações. Então, quando um cliente ele reclama
para você no atendimento, lá no chatbot, o chatbot ele não vai conseguir ter aquela dor, trazer uma solução para o cliente, se ele fez um pedido num restaurante e o pedido veio errado, veio estragado, veio o que for, às vezes acontece avariado no percurso. Então o chatbot ele não vai ter essa resolução, vai ter que ter uma intervenção humana que faça isso. Então, do mesmo jeito é para responder uma reclamação dessa, uma crítica, porque você tem que ter uma construção humana por trás disso, tá? E aí quais são as estratégias que a gente consegue ter para resolver isso aí? Eu trouxe problemas que tem sobre o atendimento e sobre essa falta de atendimento de excelência para com os clientes, certo? E o que é que a gente vai recapitular? Então, o que é que precisa ser feito a todo custo, que é o que? Ser cordial. A gente precisa ser cordial, isso aí é obrigação, como eu disse. Se você está se diferenciando no seu mercado por ser cordial, se é porque seus concorrentes não estão fazendo, beleza, você vai estar se diferenciando, mas isso é uma obrigação. Isso aí não precisa dizer que vai ser algo que vai destoar do mercado, né? Beleza. Então, o básico disso aí é o quê? Você pergunta, o cliente falou com você lá no WhatsApp, no direct. Então, sempre a resposta, seja você que está assistindo, ou seja para a equipe que você vai passar, tem que dar bom dia, boa tarde, boa noite, olá, tudo bom? A pessoa simples perguntar se está tudo bem para outra pessoa que está falando com você, uma simples interação como essa às vezes muda o cenário. Às vezes o cara vem armado, até vem pensando que aquela empresa não vai atender ele tão bem, mas quando ele tem uma resposta como essa, que a pessoa pergunta como é que ele está, pergunta o que é que ele vai precisar, o que é que pode ajudar, então você acaba já destravando algumas coisas aí nesse caminho, tá? E outro ponto é a questão da formalidade, certo? Tem pessoas, negócios que levam a sério demais, digamos assim, essa parte do atendimento ao ponto de formalizar demais, deixar aquela coisa engessada, deixar aquela coisa fria e sem sentimento, que aí não é isso. Mesmo em mercados mais formais possíveis que tiver, que a pessoa tenha que ter uma postura mais formal, mais séria, mesmo assim você consegue ter um atendimento que mostre uma alegria, né? Que não seja aquela coisa gelada, que seja aquela coisa seca, mas sim uma alegria, uma espontaneidade, como um bom atendente faz, independente do local que esteja, né? Então, tem essa questão da formalidade. E já o outro polo, que é a informalidade, também tem a mesma coisa, de você também não extrapolar a informalidade, independente do mercado que você esteja, mesmo que o seu cliente seja o mais acostumado possível de você ter gírias, etc e tal, o seu público, mas você tem um limite para isso, até porque você tem que manter a seriedade da sua empresa, mesmo ela o mais espontânea e mais informal que seja, né? E do mesmo jeito, isso aí serve para a questão da automação. A automação, como eu falei, eu não estou de forma alguma dizendo que não é para a gente usar automação, que a automação não presta e tal. Automação realmente é uma mão na roda. É muito bom para facilitar essa questão do atendimento rápido. Então o cliente mandou uma mensagem, automaticamente ele vai ter uma resposta, vai ter uma saudação para as empresas que conseguem fazer isso. E então você ganha um ponto dele ter essa resposta instantânea. Ele não vai ficar esperando para ter a resposta. Ponto positivíssimo. O segundo ponto é que você vai ter as opções para poder matar já algumas objeções, algumas perguntas, seja, como eu disse, seja o horário de funcionamento, seja a localização, o que for, você consegue elencar esse tipo de coisa em automações. Mas, além dessas automações, elas têm que ter a cara do seu negócio. Então, se ela é formal, ela tem que ter uma resposta formal, mas também sem ser fria. Se ela é informal, ela também tem que ter informal, ela tem que usar o quê? Os emojis, ela tem que saber usar as palavras, né? É um ponto muito importante. As pessoas muitas vezes no atendimento não têm o cuidado, por exemplo, de usar as letras maiúsculas e minúsculas. E tem gente que entende que é o que é normal, né? Digamos assim, se uma frase está completa em maiúsculo é porque você está falando em tom alto, você está falando com uma entonação maior para o seu cliente. Então muitas vezes você tem que ter esse cuidado.
saber digitar direitinho quais são as formas de falar, onde é que você quer dar a entonação, a exclamação, o ponto. Então tem esses detalhes também. E do mesmo jeito isso aí serve nas automações, certo? E do mesmo jeito, outro ponto que a gente tem que ter cuidado e pode usar como forma de virar a chave no atendimento são os comentários, reclamações que isso acontece. Acontecem reclamações, acontecem comentários negativos, acontecem críticas. Dependendo de como ela vier, por exemplo, se ela vier em forma de um comentário, a pessoa foi lá na sua postagem e tal, comentou sobre alguma coisa, uma crítica, fez uma crítica. Você consegue contornar isso aí, como eu sempre digo, independente do que aconteceu, se a empresa está certa ou não, ela tem que pedir desculpas, porque afinal de contas você está gerando um mal-estar para o seu cliente, porque se ele está lá comentando, fazendo uma crítica, reclamando, mesmo se você tenha razão, ele está chateado. Então, você como empresa, como negócio, a sua obrigação é pedir desculpas. Você de todo jeito pede desculpas pelo que ocorreu, vai entender e tal. Então, vai ter a forma desse atendimento nesse comentário, você respondendo até no próprio comentário, que vai mostrar para as outras pessoas uma forma de atendimento diferenciada. Às vezes outras pessoas vão ver aquele comentário negativo, mas vai ver a resposta que você deu e vai gerar muito mais valor para você por ter respondido daquela forma do que do comentário negativo. Então são formas que você consegue contornar isso aí, tá? E isso aí tudo, o que é que isso exige? Isso exige que pessoas estejam atentas e treinadas para estar à frente do atendimento, né? Nas plataformas, tanto hoje a gente está falando de plataformas digitais, redes sociais, de WhatsApp, Direct, mas num todo, né? Mas elas precisam estar treinadas para isso, para tanto ela saber a forma de se posicionar, como responder bem o seu cliente e no final das contas, como eu sempre digo, de gerar relacionamento, independente se é na plataforma digital, se é no ponto físico, se é na sua loja, na rua, no seu comercial, o que for. O importante de uma empresa, o importante hoje é gerar relacionamento. E uma forma mais simples, básica, digamos assim, é o patamar, o primeiro pilar para você gerar um relacionamento é você conversar com pessoas. Então, é conversar com o seu cliente. Não tratar ele só como uma pessoa que está perguntando lá no seu direct, como mais um que está só tirando uma dúvida, às vezes só perguntando por perguntar, mas não. Às vezes essa pergunta que é feita lá no direct, no WhatsApp, que o cara só está fazendo uma pergunta básica e você sabe atender ele bem, muitas vezes isso aí pode virar não ser uma venda naquela hora, momentânea, instantânea, mas pode virar uma venda futura. Pode ser que seja uma venda futura muito forte e ainda mais. Esse cliente bem atendido, que pode não ter sido uma venda naquele momento, ele pode se tornar, além de um cliente fiel do futuro, ele pode ser um cliente que ele vá disseminar a sua marca, vá falar bem da sua marca, falar bem do seu negócio, do seu produto, porque ele já teve aquele atendimento efetivamente bem feito desde o início. Então, do mesmo jeito que eu fui na minha história lá, que eu contei lá no início, que eu fui bem atendido, que as expectativas que foram criadas foram atendidas e até superadas, né, desde o atendimento. Eu consegui também, além de fidelizar como cliente lá, a empresa conseguiu me fidelizar, eu conto essa história a todo mundo. Então eu chego para todo mundo, conto essa história, que eu fui bem atendido. Quando alguém me pede uma indicação de restaurante, alguma coisa, eu já digo, pode ir lá, que lá o atendimento é bom, a comida é boa, então a expectativa é criada e é atendida e até superada. Então, são pontos que a gente tem que levar em consideração disso aí, tá? Então, recapitulando, é isso. O atendimento ele é essencial em qualquer parte, em qualquer etapa da venda e do seu negócio, porque ele pode estar desde o início, quando o cliente perguntou a primeira vez, até o final, lá quando você entrega seu produto no caixa para ele, no caixa, no checkout, na porta da loja, na sua casa, o que for. Esse atendimento, ele tem como base o quê? A conversa. Então, ele vai gerar a conversa, vai gerar esse relacionamento com o seu cliente, que pode ser uma venda do momento ou pode ser uma venda futura. E do mesmo jeito, toda essa conversa ela pode ser retornada em algo muito positivo para a sua empresa.
tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Isso aí foi o primeiro conteúdo que a gente gravou aqui com foco em atendimento ao cliente, principalmente nas plataformas digitais, certo? E eu queria que você, além de assistir, além de comentar, curtir aqui, você aplique. O mais importante é que você aplique no seu negócio as técnicas de atendimento, observe os padrões, né, das pessoas que fazem o atendimento da sua empresa, para que o atendimento de excelência seja sempre o foco do seu negócio. Afinal de contas, sem o atendimento, sem o cliente satisfeito, não existe venda, não existe negócio. Tá? Então tá lá, obrigado, até a próxima.